É com grande alegria que eu trago aqui para o canal uma nova série, ou um novo quadro, chamado Desmistificando a Umbanda. O objetivo desse quadro é trazer a compreensão da religião, é apresentar quem é a Umbanda, para que ela serve, quais são os seus fundamentos, e trazer de uma forma acolhedora, respeitosa, genuína, e mostrar o quanto essa religião ela é tão rica de cultura e o quão linda ela é. Então, acompanhe essa série e descubra algumas coisas que até eu, inclusive, não sabia e que estamos aprendendo juntos. Tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. E hoje é o primeiro vídeo do quadro Desmistificando a Umbanda. Esse quadro ele veio através de uma ideia que eu tive, porque, para quem não sabe, o canal inicialmente ele foi retomado para que se tornasse como se fosse um diário, para eu botar para fora o que eu estou sentindo, mas também para que eu pudesse ajudar outras pessoas a entender um pouquinho sobre esse mundo místico da religião Umbanda e da espiritualidade e tudo mais. E durante os vídeos que eu fui gravando, durante as minhas pesquisas, eu percebi que a gente estava precisando ter um começo, meio e fim. Que a gente estava precisando ter como se fossem umas aulas para entender de onde surgiu, como surgiu, qual o seu propósito, qual a sua missão. Então é por isso que eu comecei esse quadro. E eu espero que ajude bastante o pessoal, que ajude bastante vocês que estão assistindo. Hoje nós vamos conversar sobre 3 assuntos importantes. Primeiro, o que é Umbanda e quais são os seus princípios. Segundo, qual a diferença entre Umbanda, Candomblé e Espiritismo. E terceiro, se a Umbanda tem algum dogma ou alguma regra fixa, que eu acho que é uma das coisas que o pessoal mais se questiona. Pelo menos era uma das minhas maiores dúvidas e foi algo que eu pesquisei bastante para trazer aqui para vocês. Então vamos nessa jornada de aprendizados e de reflexões para a gente aprender juntos o que é a Umbanda. O que é a Umbanda e quais são os seus princípios? Bom, como eu já falei em um outro vídeo, lá no vídeo onde eu conto como iniciou a Umbanda, quem ainda não assistiu, corre lá para assistir que tá bem completinho. A Umbanda ela foi criada lá pelo século XX, aqui no Brasil, então é uma religião 100% brasileira, e é uma religião que une elementos de várias outras religiões, como a religião kardecista. Não sei se eu posso considerar uma religião, tem gente que diz que é religião, tem gente que não é. Então, mas enfim, a religião kardecista, o catolicismo, o candomblé e algumas outras religiões, né, que aos poucos estão sendo adentradas na religião da Umbanda. Essa fusão de religiões, ela deu origem a uma prática espiritual única, a uma religião que o fundamento dela é baseado na caridade e na fraternidade e no respeito ao próximo. Os princípios fundamentais da religião Umbanda incluem, primeiro, a crença em que nós temos somente um Deus. Independente de qual é o nome, se é Zambi, se é Olorum, ou seja lá qual for o nome que você conhece, nós temos apenas um Deus, que é o Deus criador da terra e de todos nós. Mas nós temos também os orixás. Pensou que eu tinha esquecido, né? Os orixás, eles são a representação da força da natureza. Eles são fragmentos de Deus. Eles são como se fosse a versão dos humanos, só que junto com Deus. Eles têm os mesmos sentimentos que nós, eles têm as mesmas reações que nós. Os orixás são fontes divinas de Deus, para que a gente possa ter um contato mais próximo com eles. Já as entidades como Caboclo, Preto Velho, Herê, Marinheiro, Boiadeiro, Exu, Pombogira, Baiano, Cigano, não sei se esqueci de alguma outra linha, mas as linhas em gerais, elas se manifestam
durante os trabalhos espirituais. E elas servem para orientar e auxiliar os consulentes com uma troca de amor, de caridade. São espíritos que incorporam nos seus, o pessoal chama de aparelho ou cavalo, que são os médiums, para que eles possam trazer a comunicação ou fazer a magia ou o trabalho em geral com os consulentes, que são as pessoas que vão até os terreiros para pedir ajuda. Outro fundamento muito importante da Umbanda é a prática da caridade. Eu falo muito disso, inclusive eu fiz um vídeo só sobre isso, que é a essência da Umbanda. A prática da caridade nada mais é do que ajudar ao próximo sem esperar nada em troca, sem esperar algum benefício. Isso é um dos pilares mais importantes da Umbanda, inclusive. Outro pilar que eu também considero muito importante é a fraternidade e o respeito. A Umbanda, ela prega muito respeito entre as pessoas, entre valorizar a união entre pessoas de origens diferentes. Então, pessoas de crenças diferentes, caminhos diferentes, condições financeiras diferentes. A religião, ela não enxerga lucro, ela não enxerga cor, ela não enxerga classe social. A religião, ela enxerga uma vida. E é uma religião que aceita qualquer pessoa. E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. É uma pessoa que está frustrada com a vida, um trabalhador, uma pessoa que trabalha no job, um bandido, qualquer pessoa, literalmente. Por que eu dei ênfase nessas pessoas em específico? Porque a religião, ela está para transformar vidas. E se nós não conseguimos acolher todas as pessoas, como nós vamos ter amor ao próximo verdadeiramente? Muitas das vezes uma pessoa está no job porque ela não tem outra opção. Assim como a pessoa entrou nesse mundo das drogas, da bandidagem, porque não tinha opção. Então a religião acolhe todo tipo de pessoa para que ela possa transformar a vida da pessoa, para que ela possa mostrar o caminho. Esse assunto é um assunto bem complexo e eu pretendo falar num outro vídeo sobre o acolhimento. Mas saibam que a religião, ela acolhe a todos. E ela não tenta mudar as pessoas, ela mostra a visão que seria a mais adequada. Mas todos têm livre-arbítrio. Eu quis dar uma ênfase sobre isso para que vocês entendam que a religião é, de fato, o amor ao próximo, independente de quem seja. E aqueles lugares que não acolhem todo tipo de pessoa, que faz uma filtragem e só aceita pessoas consideradas corretas pela sociedade, não é Umbanda, porque elas não estão seguindo os pilares principais da religião. Já que a gente está falando de fundamentos, eu quero aproveitar e falar sobre os sincretismos religiosos. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo nada mais é do que a religião utilizar imagens de santos católicos para representar os orixás ou as entidades da nossa religião. O sincretismo, ele iniciou na época da escravidão, quando os escravos vieram para o Brasil à força, né? E eles queriam cultuar sua religião, só que devido ao preconceito, eles não tinham como utilizar a imagem deles, porque isso era visto como algo ruim, como demoníaco. Então, eles utilizavam imagens católicas com elementos da religião deles. Então, dentro da imagem era oco, e eles colocavam um elemento do orixá lá dentro. E assim, eles cultuavam o orixá com a imagem da religião católica, a imagem dos santos. E por muito tempo, esse sincretismo religioso se permaneceu nos terreiros de Umbanda e de Candomblé. Hoje, existem muitos terreiros que não utilizam mais o sincretismo religioso, não há necessidade, porque já está muito
visível que a religião está sendo mais aceita. Porém, existe ainda alguns terreiros que são adeptos ao sincretismo religioso. Por quê? Fui pesquisar porque eu também fiquei curiosa. Existem alguns terreiros que eles estão com as portas abertas para todos os tipos de pessoas. Na verdade, todos os terreiros estão abertos para todos os tipos de pessoas. Mas tem terreiros em específico que recebem muitas pessoas de outras religiões, principalmente religião católica. E às vezes é mais fácil essas pessoas que não são adeptas à nossa religião, que não conhecem tanto sobre as nossas origens e as nossas histórias, é mais fácil eles compreenderem as informações da nossa religião visualizando algo que já seja conhecido por eles. Então é mais fácil um católico que vai pedir ajuda lá num terreiro entender que ele deve pedir auxílio para Nossa Senhora em vez de pedir para a Mamãe Oxum, porque ele não tem a proximidade com a Mamãe Oxum. Então ele não vai ter essa conexão. É por isso que hoje em dia ainda existe o sincretismo religioso. Agora vamos entrar naquele assunto que sempre gera discussão. Qual é a diferença entre a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo? É comum ter muita confusão porque essas religiões elas são muito parecidas e ao mesmo tempo elas são muito diferentes. Todas elas trabalham com um lado espiritual, então as pessoas acabam confundindo e achando que é tudo a mesma coisa, mas não é. Cada religião tem o seu propósito, o seu fundamento, o seu jeito de trabalhar. O Candomblé ela é uma religião de matriz africana. É uma religião que foi, digamos, criada no Brasil, né? Foi adaptada no Brasil, porque, como eu falei anteriormente, existiam muitas perseguições, então eles precisaram se adaptar para continuar com as suas religiões. E o Candomblé é uma junção de várias religiões da África. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não conheço muito sobre o assunto e eu acho que seria desrespeitoso eu falar sobre um assunto que eu não domino, porque eu posso acabar falando besteira, né? Mas eu pretendo futuramente trazer um babalorixá para falar mais sobre a religião, para que a gente possa conhecer melhor. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho sobre a religião, é que essa religião, ela pratica muito o culto aos orixás. Então, é uma fé baseada na ancestralidade, na tradição ancestral deles. Eles fazem muitos rituais, muitas festividades, eles honram muito a espiritualidade, eles buscam trabalhar muito com esse lado do orixá. O foco principal deles é o orixá. Então, todo o trabalho deles costuma ser voltado ao orixá. Possui uma estrutura própria, possui muita valorização, muito respeito à hierarquia e à ancestralidade, mas é algo que eu considero um pouco complexo para mim, que ainda sou um bebê nessa caminhada espiritual. Então eu queria que vocês entendessem um pouquinho da religião para vocês entenderem que Umbanda e Candomblé não é a mesma coisa. Já vamos falar sobre a Umbanda, agora eu quero falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina bem diferente. Ela é uma doutrina codificada pelo Allan Kardec, que foi a pessoa que descobriu, pelo menos que se popularizou, né, a descoberta dos espíritos, porque todo mundo sabe que nossos ancestrais, eles já conheciam, só não era falado, né? Os nossos ancestrais africanos, os indígenas e muitos outros povos já conheciam a parte espiritual, eles já tinham contato com o seu divino, mas o Allan Kardec foi aquele que decidiu estudar sobre isso, escrever livros sobre o assunto, conversar com os espíritos e entender como funciona o mundo espiritual e trazer para uma nova geração de pessoas. Então, essa religião ela se baseia muito na comunicação entre os espíritos
ou melhor, essa religião, ela se baseia muito na comunicação com os espíritos. Ela utiliza essa comunicação como uma forma de aprendizado, para que possam aprender de uma forma mais moral e intelectual, para que eles possam evoluir fisicamente e espiritualmente. Essa religião não utiliza muitos elementos, rituais, danças, oferendas, nada que remeta à lembrança do candomblé ou da umbanda. Essa religião, ela enfatiza muito os estudos, palestras, reformas íntimas. Então, essa religião, ela tem uma vertente bem diferente da que eu acabei de falar, que é o candomblé. E aí a gente entra na religião da Umbanda, né? Que já tô falando há um tempão, como eu disse, já tem um vídeo que eu contei como iniciou a Umbanda, então não vou falar aqui porque eu já falei no outro vídeo. Se você quiser saber, é só assistir o outro vídeo. E tem uma playlist que eu tô criando várias playlists. Se vocês observarem no canal, vão ver que tem uma sobre autoconhecimento, referente aos meus processos da ayahuasca, sobre o Carol Responde, sobre o meu desenvolvimento mediúnico, e vamos ter uma playlist sobre os estudos da Umbanda. Então acompanha lá, que daí você vai poder ver todos os vídeos relacionados ao assunto e não ficar muito confuso e perdido, tá? A Umbanda é uma religião que junta tudo isso que eu falei agora, que junta o espiritismo, o candomblecismo, eu acho que fala assim, o catolicismo e todas as religiões que possam agregar conhecimento. É uma religião que está aberta a mudanças, a inovações. É uma religião que ela valoriza a manifestação espiritual para a prática da caridade. Esse é o fundamento principal. Os seus rituais, eles são utilizados cânticos, defumações, usos de elementos naturais como velas, ervas e águas, tudo para que o seu trabalho possa ser melhor desempenhado. Eles buscam utilizar o máximo de elementos da natureza possível. Apesar dessas religiões elas serem um pouco parecidas, né? Todas elas trabalham com um lado espiritual. Cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem a sua crença, cada uma tem uma forma de evoluir. O caminho espiritual de cada pessoa que segue uma religião é um caminho diferente. São rituais e entendimentos próprios da religião. E eu acredito que acaba que se complementando, né? Porque se todo mundo for estudar sobre a mesma coisa, o mundo não evolui, não é mesmo? Aí entra num assunto bem legal, que é o último tópico desse vídeo. A Umbanda possui algum dogma ou regras fixas? Porque se a gente parar para pensar, a religião católica, por exemplo, que é uma referência minha de muitos anos, de quando eu era católica. Na religião católica, se existe uma Bíblia, e nessa Bíblia tem todas as regras que nós devemos seguir, contos com metáforas para que a gente possa compreender e seguir as regras certinho. E tem o Papa, que é o representante de Deus, onde ele traz as informações de Deus, é ele que nos auxilia com as mudanças das regras da religião e etc. Mas a Umbanda não é assim. A Umbanda, ela não tem um livro, ela não tem um dirigente que fala em nome de Deus. A Umbanda é uma religião diferente. A Umbanda é uma religião flexível. Ela é conhecida pela sua diversidade. Ela é conhecida por ela se adaptar conforme a necessidade. Não existe um livro sagrado, não existe uma autoridade máxima. A Umbanda, ela foi se adaptando conforme a necessidade em cada local. Quando o Zélio de Moraes, ou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, firmou a religião, ele não impôs nenhuma regra. E muitas pessoas se questionaram o porquê, né? Afinal de contas, sem regra, pode se tornar uma bagunça. Só que, com base em tudo que a gente vai vivendo e com base nas conversas que nós vamos tendo com as entidades,
eu cheguei à conclusão que o motivo pelo qual não existe essas regras é porque cada terreiro tem um trabalho a desempenhar. Na Umbanda, os ensinamentos eles são passados de boca em boca, de chefe dirigente para os seus filhos. Então, é uma tradição que vai passada do primeiro pai de santo para o filho de santo que virou pai de santo e assim por diante. E conforme essa tradição é passada de pai para filho, ela é adaptada e moldada de acordo com as novas atualizações, as novas descobertas. Então, cada terreiro é único, porque cada terreiro ele se adapta à região que ele está no momento. Um terreiro em que está numa região mais precária, ele precisa ter uma estrutura para ter mais acolhimento. Então, com esse conhecimento sendo passado de geração em geração, conforme vai surgindo novos dirigentes, novos pais de santo, eles vão trazendo também não só a tradição, mas a sua própria essência. Aquilo que os move, coisas que eles acreditam que possa agregar, que possa inovar. E como eu disse, cada terreiro tem a sua missão. Cada lugar precisa de um tipo de trabalho. Em alguns terreiros, o caboclo vai ser mais importante, porque o trabalho do caboclo vai ser um trabalho que fortalecerá o terreiro para os consulentes que estão indo até lá. Assim como em outro terreiro pode ser um preto velho, em outro terreiro o trabalho mais importante pode ser de Exu, porque a região onde o terreiro está é muito carregada. Eu já fui em um terreiro que eu confesso que eu achei bem diferente e eu me apaixonei. É um terreiro num bairro que tem condição financeira um pouco melhor e é numa parte central da cidade. Então, ele é um terreiro com pessoas que precisam saber se comunicar. Não são, às vezes não são pessoas que estão preparadas para tanta humildade. E a forma com que eles se comunicam, por mais que seja em um local de poder aquisitivo melhor, eles trazem a essência da Umbanda, mesmo se adaptando à região que está. E o mais engraçado é que eu acabei de falar que tem terreiro que é preto velho, terreiro que é caboclo, e esse terreiro em específico que eu fui, o trabalho deles é voltado principalmente para a linha do Oriente, que seria os ciganos, os indianos, né, os namastê, religiões voltadas à linha do Oriente. E é um trabalho lindo. Eu não tenho como me aprofundar, porque eu só fui uma vez e eu não entendi muito bem como era a linha deles. Mas, sabe, apesar de ser completamente diferente de tudo que eu já vi, aquele terreiro trazia uma energia, porque os espíritos que estavam lá trabalhando naquele terreiro, eles vinham dançando e trazendo uma energia tão gostosa, que por mais que não fosse um caboclo, preto velho ou irê, eles estavam cumprindo o papel da Umbanda, que é fazer a caridade através dos dons mediúnicos. Essa abertura que a Umbanda tem, ela acaba tornando a religião mais dinâmica, mais acolhedora, porque às vezes, para a gente conseguir chegar até certas pessoas, a gente precisa saber se comunicar com determinadas pessoas. Eu não posso chegar em uma pessoa humilde e falar palavras difíceis, porque ela não vai entender. Assim como se eu chegar em uma pessoa que às vezes, não estou dizendo que uma pessoa que não é humilde é arrogante, estou dando um exemplo, mas se eu chegar até uma pessoa arrogante, tentar mostrar a humildade para ela, se eu não souber falar a importância da humildade, a pessoa pode achar que eu estou falando bobagem. Então, cada terreiro tem a sua importância.
Cada forma de trabalho tem a sua importância. É por isso que a gente não deve ter preconceito por estilos de terreiro. E é por isso que os terreiros eles ficaram abertos a trabalhar de formas diferentes, para que eles possam ser mais acolhedores. O que importa não é se o terreiro está seguindo à risca os fundamentos. Ai, porque esse terreiro aqui ele não recebe Exu. Ai, porque esse terreiro aqui ele faz corte. Ai, porque esse terreiro aqui ele faz entrega para Exu com banana no lugar de carne. Não importa. Eu tô falando isso porque existe, mas não importa. Porque o que importa de verdade, a real existência e essência da religião é a riqueza na diversidade, a luz, o amor, o convite para a prática da caridade. É isso que realmente importa para a religião. Como você vai praticar a caridade, isso não é importante. O que importa é que você vai praticar a caridade, é que você vai conseguir transmitir a informação para a pessoa, a informação que a pessoa precisa receber. Então é importante que vocês entendam o real significado da religião, para que vocês possam continuar nessa caminhada de aprendizado. E é por isso que eu trouxe esse vídeo como um vídeo de introdução, porque sem a base não adianta a gente continuar. Se a gente não entender o que é a Umbanda e para que ela serve, não adianta a gente seguir com ela. E hoje, com um pouco de maturidade, eu percebo que a Umbanda ela deveria ter primeiro uma catequese de Umbanda, para depois o médium começar a se desenvolver. Porque quando nós iniciamos na corrente, às vezes o nosso orgulho, o nosso ego atrapalha um pouco. E é por isso que eu estou desmistificando tudo isso da Umbanda. Não sei se vocês gostaram do vídeo, eu espero que sim, porque eu tive um grande trabalho para trazer para vocês, estudei bastante, porque, como eu disse, eu quero trazer um conteúdo que faça a diferença nas nossas vidas. E esse é só um vídeo de muitos que virão, então se prepare. Então, por isso, né, para me incentivar a continuar fazendo esses vídeos, eu já peço que vocês curtam, se vocês gostaram, é claro. Compartilhem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também conheçam a religião, para que elas entendam como funciona e para que elas sintam o amor que eu também sinto. E, bom, se você quiser continuar acompanhando o vídeo, ou melhor, se você quiser continuar acompanhando o canal e você quiser continuar acompanhando essas séries de vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim vocês vão ficar por dentro de tudo, tá bom? Um grande axé, muito amor no coração, que a luz de Oxalá esteja com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!